precisamos de conciliadores, precisamos de médicos, precisamos de polícia, precisamos de fiscal. E de chefes, porque afinal de contas a comunidade não sabe se conduzir sozinho. Então nós temos também presidente, temos governador, e isso tudo nos ajuda no dia a dia. Claro que tem que expressar a vontade do povo, e nós temos que respeitar, porque é o povo que elege. Neste momento nós concederemos a palavra ao doutor Dilson Fernando, que ele é vice-presidente da FEComércio. Só um minutinho, desculpa aqui, senhor. Pode começar. Boa tarde a todos e a todas. E muito obrigado ao nosso deputado Wilson Lima pelo convite. E dizer a todos vocês da mesa que nós estamos, a Federação do Comércio esteve e estará sempre ao lado do comércio colaborando. Eu queria pedir permissão ao presidente, que nós estamos com um consultor nosso que acompanhou toda a revitalização lá da W3, então ele teria alguma coisa a mais para poder falar. É o nosso Instituto FEComércio, tá? Gostaria de chamar o Écio, né? Que pudesse dar algumas explicações sobre a W3. Foi ele que fez o trabalho, né, e tem acompanhado toda a W3. Divido o tempo com o doutor Écio também. Ele é pequeno também, não nasceu cabelo ainda, mas não tem problema não, ele deve saber muita coisa. Vai lá. Bom, nobres deputados e deputadas, senhores empresários e empresárias, a FEComércio traz uma contribuição... Oi? Os moradores também. São empresários também. Explicar os moradores, isso. A gente traz, a FEComércio traz através de um estudo que foi aplicado, um diagnóstico. Desde 2004 a gente vem aplicou o diagnóstico e vem dando andamento nesse estudo para que haja a revitalização da Avenida W3. Essa metodologia aplicada, ela trabalha principalmente com a cultura empreendedora. Quando eu falo em cultura empreendedora, eu falo de comportamento. Certo? E todas as atitudes que eu li aqui do nobre deputado Wilson Lima, é interessante porque vai ao encontro do estudo, do diagnóstico, que encontra à disposição lá no Instituto FEComércio. Então, é muito interessante a gente ver a vontade política, né, apoiando toda a revitalização da W3, mas eu gostaria de ressaltar que dentro da metodologia da FEComércio, nós precisamos do comportamento empreendedor. O tempo todo a gente fez fóruns de discussões com os empresários para que eles mudassem o comportamento empreendedor, melhorassem a gestão das empresas, e isso traz o resultado econômico. A gente recebe de braços abertos as melhorias que vão ser feitas, mas eu gosto de ressaltar que o empresário tem que acordar diariamente disposto a resolver os problemas da sua empresa. Então, essa atitude, essa busca de informações, que nem eu estou vendo aqui diversos empresários, moradores, empreendedores também, que estão buscando informações, estão buscando defender seus direitos, é esse tipo de resolução de problemas que a gente precisa. A economia precisa disso. É só assim a gente vai ver a W3 realmente revitalizada. A gente aplicou essa metodologia em 3 localidades de Brasília, e a W3 foi a primeira, e está sendo a primeira também em ter toda essa vontade política, né, e a disponibilização de toda a sociedade também, porque é um interesse comum a todos, como foi dito. Brasília é uma cidade de todo mundo, do mundo, né? E precisamos do empresário nesse momento, dele acordar e se dispor a resolver seus próprios problemas. O Instituto FEComércio e a FEComércio está aberto, quer ajudar, temos cursos de capacitação para o empresário, temos disponibilização de estágios para as empresas e consultores também para que possam melhorar essa gestão.
quando a gente fala em desenvolvimento de um país, um dos indicadores é o comércio varejista. E o comércio varejista deixou de ser uma atividade de vocação. Meu pai é empresário, eu tenho essa vocação. Hoje, o comércio varejista ele é uma atividade sofisticadíssima. Então, temos que capacitar o empresário para que se tenha sustentabilidade de qualquer tipo de projeto, seja ele de infraestrutura, de urbanismo ou de capacitação. Tem que estar, a sustentabilidade vai ser dada pelo comportamento empreendedor, pela cultura empreendedora. E a FEComércio está apoiando esse comportamento. Obrigado. Obrigado, senhor, pela participação. Nós contamos com o CDL, com a FEComércio, com a Associação Comercial do Distrito Federal, com o Clube dos Diretores da Logística, já dissemos, no sentido de acatar, apoiar e levar o que é de melhor para aquela avenida. Eu andei por aquela avenida sempre a pé, antes de ter carro, e às vezes eu andava do início ao final e observava não só pessoas de Brasília, mas do Brasil, e outros que falavam, para mim naquele tempo, falavam outras línguas enroladas, ou seja, turistas, tirando fotos. E hoje, ele acaba de me entregar aqui, e a realidade é essa. Os senhores que moram nas proximidades, ou que frequentam a W3, sabem disso, nós todos temos conhecimento, das pichações, das elevações, das grades, dos muros. Quer dizer, está dando outra conotação. Nós precisamos zelar, sobretudo da imagem, porque ali é ainda um cartão de visita de Brasília. Eu concedo a palavra a ele, que me entregou essas fotos agora, e ele que é prefeito e é empresário, pioneiro, dono da Pioneira da Borracha, que ele instalou há muitos anos, e ele vai fazer uso da palavra agora, doutor Eli Walter Couto. Só um minutinho ali. Tem dia que a gente vai aprender a mexer com esse trem aqui, Zô. Eli. Senhor presidente, Wilson Lima, deputado Everlise, para ganhar tempo, demais componentes da mesa, minhas senhoras e meus senhores, companheiros empresários de luta de muitos anos. Todo mundo, como disse o Wilson Lima, sou proprietário da Pioneira da Borracha, estou em Brasília há 46 anos. 1 ano e meio no Núcleo Bandeirante e 44 anos e meio na W3. Portanto, eu vi construir essa cidade, eu vi construir Brasília, eu participei de toda a luta, de todo o desenvolvimento, participando com as empresas, com gerações de empregos e tudo que for possível que eu imposto. Eu quero dizer nesse momento que não sou contra a nada e nem a favor, eu sou a favor de Brasília. Se tiver alguma manifestação contra, eu quero dizer que eu sou um homem de Brasília, toda a minha família nasceu em Brasília, moro aqui com todos os meus filhos e com 9 netos. A W3 foi o principal ponto de encontro da sociedade de Brasília. A W3 foi os melhores restaurantes, as melhores lojas que existiam em Brasília eram na W3. O carnaval era na W3. Os melhores encontros da sociedade eram na W3. Hélio Prates da Silveira, o governador, fechou o canteiro central da Avenida W3 para beneficiar, eu tenho certeza que era o Conjunto Nacional, e ali as grandes lojas, os grandes empresários
devido ao estacionamento não ter, foi fugindo, foi construindo shoppings, foi modificando para Taguatinga, para os setores de abastecimento, e a W3 hoje chegou, o estádio precário e terrível como está, que é uma luta tremenda que nós devemos todos nos unir em benefício dessa cidade, porque queira ou não queira, é a única avenida que existe em Brasília, é a W3. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, nós temos que unir força e parabenizar nesse instante o deputado, o presidente, com os demais deputados que estão hoje assumindo a responsabilidade, assumindo essa luta em benefício da nossa cidade. Eu parabenizo, porque eu tenho 4 anos que venho lutando, falando, fiz um jantar para o governador Roriz em minha residência, há mais ou menos 4 anos, a Everlize era a nossa secretária de habitação. Lá no meu pronunciamento, eu fiz um apelo ao governador, para poder olhar para a nossa sofrida e abandonada W3, que iniciasse qualquer coisa, e elogiei a Ponte do Mosteiro, que era para chamar Ponte do Mosteiro. Lá na minha residência, ele mudou o nome de Ponte do Mosteiro para Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. No seu pronunciamento, ele prometeu e deu uma incumbência a Everlize na minha residência para fazer o concurso nacional, que participaram 22 comissões com 220 arquitetos, sendo premiado, o governo designou um prêmio de 180 mil para o primeiro, segundo, terceiro até o quinto. E esse projeto foi unificado somente em 2 para poder, o governador, para poder decidir o que é de melhor para Brasília. E, portanto, a Everlize, que era a secretária de habitação, deu um trabalho extraordinário, fez um trabalho incrível para poder desenvolver, deu todo o seu esforço, toda a sua luta. Depois ela afastou-se, veio para a Câmara de Deputados, onde está desempenhando, e mais uma vez ela volta em benefício da nova W3, trabalhando em nosso benefício. A gente tem que... Só um minutinho, eu concederei mais um minuto para o senhor, só um minutinho. Recentemente, eu e diversos empresários fomos recebidos pelo governador em Águas Claras. Levei sugestões, ele prometeu novamente a usar a revitalizar a W3, mas eu sei que vai depender dessa Câmara e aprovar um orçamento para o próximo ano. Não tem verba, mas acontece o seguinte: nós, empresário, tem 80 lojas fechadas na W3, e tem dado, o governo ultimamente deu um apoio, não sou contra nada, como eu disse, o apoio à Feira do Paraguai, onde é o mercado informal, que paga apenas uma taxinha que não vem gerar emprego, com quiosque e tudo, e vende muito mais do que uma loja minha, aqui com um espaço de 2, 3 mil metros quadrados, e eu não vendi nada, estão vendendo. Eu acho, não sou contra ninguém, mas tem que olhar para nós, que tem empresário, que fizemos em grande investimento, construímos nossos prédios, estamos em instalações, e hoje fechado, não podemos alugar, não tem nada, porque não tem estacionamento nem nada. Sugeriu o governador recentemente também, que o canteiro central da Avenida W3, que é de 9 metros, transformasse em 3 metros e uma iluminação central com pequenas árvores, porte de árvore, e ali criasse mais uma via de trânsito e criasse estacionamento ao longo do lado das lojas, e não ia ficar três vias,
e estacionamento de um lado e de outro, e estacionar mais de 4.000 carros. Ele ficou com o projeto, falou assim: Eli, ótimo, essa ideia é muito boa, ficou de estudar. Portanto, é o seguinte, eu acho, o tempo é curto, mas eu quero dizer que é preciso de um amparo. Deputado, vamos juntos, todos sem... Só um momentinho, mais um minuto. Mais um minuto. Aqui não existe oposição, a W3 é Brasília, nós precisamos unir força em benefício da nossa cidade. Eu disse, como diz o Lisa, se fizer a W3, sugeri o governador para iniciar com uma praça, naquela praça que estão abandonadas, são 3 praças, fizesse ali uma fonte luminosa. Minha gente, o mundo todo, eu conheço parte do mundo, todo lugar tem uma fonte luminosa. Por que não fazer ali uma fonte luminosa, um palco para o artista apresentar seu show, um restaurante, um praça de esporte, à noite os velhos, os jovens, as crianças, ter um local para ir. À noite você tem só no Bia, para todo lado. E tivesse ideias, tem milhares de ideias. Agora, com a ajuda dos deputados, dessa força de todos os senhores, eu tenho certeza que o nosso bolo está praticamente pronto, tudo, só falta mente a W3. E vamos soprar essa velia com o apoio dos nossos deputados e do nosso presidente. Muito obrigado pela essa gentileza. Obrigado, doutor Eli. Ele que, como disse, teve a coragem de instalar e de permanecer ali. Quem é que não lembra da várias lojas que tinha dado 3? Serve Bem, depois Solomark, Bibabô, Casa do Barato. Ainda tem Casa do Barato ainda? Já foi, tá vendo? Então, veja vocês, são casas que dão saudade da gente, não é verdade? Lembra a gente, aquelas propagandas bonitas que tinha na televisão e que foram desativadas. Os restaurantes, as churrascarias, à la carte, os restaurantes à la carte, que eram as menores qualidades do Brasil, estavam na W3. Quem é que não lembra disso? Gente, tinha na construção de Brasília, quando estavam construindo a rodoviária, 2 pessoas, quando chegaram ali uns turistas. Os turistas perguntaram: o que o senhor faz aqui? Ele falou: eu sou engenheiro da obra, eu mando e desmando, eu faço e aconteço. Onde eu mando botar um ponto e vai, acontece, etc e tal. E isso esnobou a sua profissão. Claro que eu sei que cada um dentro da sua profissão quer exercer com carisma, com dedicação e às vezes fazer da profissão uma missão. Mas ele se alterou porque estava do lado de uma outra pessoa. E aí o pessoal perguntaram: e o senhor, o que o senhor faz? Olhando para a pessoa, era um baixinho, pescoço enterrado, cabeça chata, não tinha luvas na mão, tinha aquelas ataduras de pano e cheia de concreto. Ali estava baldeando um carrinho, baldeando concreto. Ele tirou aquelas ataduras da mão e bateu bem no peito e disse com orgulho: eu estou construindo Brasília. Então, veja você, a atitude nobre de apenas um servente de pedreiro vindo do Ceará, sei lá, do estado do Nordeste, mas que teve a grandeza de pensar grande, de pensar no sonho de todos os brasileiros. Eu estou construindo Brasília. Esse é o nosso pensamento. Vamos construir a W3. Agora chegou a hora. Ainda falta o Ricardo Pires. Ricardo Pires. Daqui a pouquinho a vez de vocês, tá bom? É a melhor da festa. Com a palavra, Ricardo Pires. Bem, deputado, boa tarde, Ricardo. Boa palavra. Deputado, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao senhor, à deputada Anuceia, à deputada Evelise, que estão à frente dessa reunião.
Eu acho que é fundamental a Câmara dar oportunidade à população, ouvir e desempenhar o seu papel de buscar a solução que preserva a nossa cidade e que resolva os nossos problemas. Para nós é um prazer estar aqui. Eu queria dizer que meu lugar chamou um pouco a atenção para Brasília. Brasília é uma cidade muito nova, Brasília tem 40 e poucos anos, e é uma cidade que é admirada no mundo inteiro, e às vezes a gente sente que em Brasília mesmo, os moradores, às vezes, muitas pessoas em Brasília não entendem a grandeza, a dimensão, a natureza do projeto de Brasília, e muitos tentem violentá-la. Acho que é uma cidade muito nova para que nós não busquemos preservá-la. Eu acho que ela merece isso de todos nós, de todos os brasileiros, de todos os brasileiros. O mundo inteiro, afinal, está de olho em nós. Será que nós não seremos capazes de preservar a nossa cidade? Será que nós não seremos dignos dela? Eu acredito que nós sejamos dignos e que nós vamos preservá-la. Muito bem. A gente vê que em Brasília já tem algumas áreas, por exemplo, que apresentam alguns problemas, como a W3. Por que a W3 entrou em decadência? A W3 entrou em decadência por quê? Porque talvez ela não tenha percebido o surgimento dos shoppings. A W3 entrou em decadência porque ela não tinha estacionamento, como muito bem disse o Eli. Ela entrou em decadência porque ela era baseada no comércio de miudeza, um comércio pequenininho, enquanto o comércio estava se agregando. Por exemplo, onde o comércio se agregou, como nas elétricas, eles continuaram. Onde o comércio se modernizou, como no shopping, o comércio continuou. E o comércio da W3 ficou temando aquele comércio voluntário, familiar, como bem disse aqui o representante da FEComércio. Esse tipo de comércio não tem futuro. O comércio é uma atividade moderna, dinâmica, né? É isso que vocês estão buscando modernizar no comércio. Esse talvez tenha sido o erro da W3. Muito bem, aí surgiu o comércio na 700. O comércio da 700, na verdade, ele não deveria ter surgido, todos nós sabemos disso, é uma área, ele é irregular, ali era residencial, foi a omissão do governo que permitiu que vocês se estabelecessem ali. Hoje vocês estão ali, mas todos vocês têm consciência que aquela área não é para aquilo. E agora precisa buscar uma solução, vocês têm que ganhar o seu ganha-pão, né, ter o seu trabalho e buscar uma solução. Eu tenho certeza que a Câmara vai encontrar uma solução que não seja permanecer ali na área residencial, porque desde o início vocês sabiam que ali não seria possível. Me preocupa às vezes quando eu vejo algumas pessoas falando na possibilidade de ter comércio dos dois lados, porque é isso justamente que muitas pessoas estão querendo dizer, já que vai ter comércio dos dois lados, então eles vão ficar lá, vamos dar um alvará provisório para eles, para ficar ali até regularizar. Gente, Brasília, como eu disse, é muito nova para a gente já assumir esse papel e essa disposição de violentar o projeto. Acho que nós não temos essa competência, nós não podemos cometer esse assassinato de violentar esse projeto. Nós temos que dar uma chance maior a esse projeto. Muito bem. Está claro que não é legalizando o comércio ali naquele local que nós vamos resolver o problema do comércio nas 500. Pelo contrário, quanto mais a gente investir no comércio regular nas casas, mais nós vamos nos afastar de uma solução no comércio nas 500. Então, a proposta que nós fazemos realmente é preservar, é cumprir a lei, é preservar a cidade, é garantir o direito daquelas pessoas que foram morar ali, portanto, merece o seu sossego, merece ter o seu imóvel valorizado, as suas condições residenciais preservadas, e buscar revitalizar o comércio nas 500 e, ao mesmo tempo, buscar uma solução para as pessoas que estão exercendo o seu comércio nas 700. Aí a deputada Anuncia falou muito bem aqui, que é uma proposta também que tem o apoio do deputado Wilson Lima, de aproveitar justamente o PRODEF para estimular o surgimento de um local onde essas pessoas possam fazer o seu trabalho de maneira decente, de maneira correta. E isso poderia, quem sabe, ser na própria W5, por que não? Por que nós não podemos criar no área da W5 um shopping da beleza ali? Vamos criar um shopping da beleza, onde as pessoas tenham salas decentes, possam ali ter desfile de beleza, vender produto de beleza, fazer cabelo, ter os seus cabeleireiros, quer dizer, de maneira decente. Vamos criar uma rua da beleza, como tem ali na W3 mesmo, ou nas 500, como tem a rua a rua das elétricas. Por que nós não podemos ter na W3 ali, um quarteirão, por exemplo, ali, da moda, onde existem lojas que vendem produtos de moda, vendem vestidos, tem desfile, vende panos, vende tudo. Quer dizer, seriam verdadeiros boutiques que iriam dar a W3, que é uma área nobre, uma utilização nobre, e abrir espaço para que as pessoas possam trabalhar de forma distinta, de forma decente, de forma que venha... Então é isso que a gente quer. Eu acho que nós podemos fazer
nós podemos resolver o problema da W3 sem muito problema, sem querer inventar a pólvora, sem querer redesenhar Brasília. Brasília já tem seus criadores, Niemeyer e Lúcio Costa, entendeu? E eu acho que não precisa da gente ficar remendando e mudando ela do avesso toda hora. Eu queria dar os parabéns, então, à Câmara mais uma vez por isso, a Cefal por estar cumprindo o seu dever. Hoje em dia, quem cumpre o dever, e não é muito comum isso, merece parabéns. Parabéns à Cefal por estar cumprindo o seu dever. Se todos os brasileiros, todos os órgãos do governo cumprissem o seu dever, o Brasil seguramente estaria numa situação muito melhor. Com relação à revitalização da W3, a gente sabe que poderia ser feito, desde que haja consciência de que a gente tem que botar ali um comércio moderno. Por exemplo, onde tem comércio moderno, como a Blockbuster, como o Bar Brasília, por exemplo, funciona muito bem, perfeitamente, e não tem problema nenhum. Então, basta que o comércio seja moderno, que nós tenhamos prédios novos. Só um minutinho, só um minutinho. Só mais um minuto para concluir. Alô, nós então vamos lá. Nós temos, por exemplo, como a Argentina fez ali em Porto Madeiro, é uma área que todo mundo vai passear com o maior prazer. Vamos modernizar o comércio e todos nós vamos ter prazer de passear na W3. Vamos dar mais estacionamento. Por que não botar estacionamento na frente do comércio? O brasileiro vive de carro, esse comércio seria fundamental. Nós queríamos falar da nossa preocupação também em transformar a W3 num corredor de transporte. A W3 é uma área nobre, a primeira avenida, é o berço da cidade e não merece virar uma área de corredor de transporte. Corredor de transporte, área de passagem, é o eixão. Para isso, o eixo rodoviário foi criado. A W3 não merece isso, senão seria a morte da avenida. E nós então queremos fazer um apelo ao governo, depende apenas do governo levar essa experiência para frente, criar recursos, botar no orçamento, criar estímulos para as pessoas que forem proprietárias que modernizar a sua área, diminuir o IPTU para quem fizer reforma, diminuir o imposto para os novos estabelecimentos que forem criados ali. Só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Só mais um minuto, tá? Tá bem. Estimular o surgimento de shopping temáticos para abrigar as diversas áreas que poderiam ficar ali. Isso tudo pode ser feito desde que o governo queira, destine recursos para isso, e é isso que nós esperamos da Câmara Legislativa, do governo. É um desafio que não é muito grande, mas seguramente seremos capazes de fazer. Muito mais difícil foi criar essa cidade do nada, e os brasileiros fizeram. Temos certeza que os atuais brasileiros saberão preservá-la e saberão fazer os ajustes necessários. Muito obrigado. Diga-se de passagem, o doutor José, que já passou aqui pela Câmara, já foi, doutor Ricardo, ele já passou aqui pela Câmara, já assessorou aqui a Câmara, doutor Ricardo Pires. Então ele está começando a pegar o dono da palavra, não é à toa, né? Passou por aqui, parlamentar, né? Ah, não foi não. Bom, eu não sei se ele é a favor ou contra, eu sei que ele vai fazer uso da palavra. Com a palavra o doutor José Rodrigues. Vamos respeitar os pontos de vista. Nós temos aqui pessoas técnicas que vão acompanhar o debate e dar a resposta à altura, se necessário, hoje ainda. Só um minutinho. Alô? Começou. Eu gostaria de parabenizar essa casa pela iniciativa. Eu acho que é plenamente saudável, o que estamos fazendo aqui hoje. Com relação, eu gostaria de fazer alguns comentários. Com relação à mudança, se o tombamento de Brasília engessasse a cidade, nós estaríamos perdendo tempo aqui, o concurso feito não valia de nada, nós tínhamos que rasgar isso aqui e jogar no lixo. Infelizmente, em Brasília existe um bicho-papão chamado tombamento. Quando nós queremos dizer não, nós usamos a palavra tombamento, que é uma palavra mágica. Então, é possível mudar, é possível conciliar. Com relação à questão de levar o comércio para as 500, nós sabemos que são pequenos empresários, não têm condição de arcar com um aluguel de 5, 6 mil reais. É evidente que não é viável isso. Não é viável isso. E tem pessoas que estão morando ali há mais de 30 anos, trabalhando há mais de 30 anos. Eu creio que é possível nós conciliarmos o interesse. Eu não creio que os moradores da 703 sejam xiitas, simplesmente, que querem porque querem tirar o comércio. Eu não creio nisso. Alguma coisa tem, alguma forma de insatisfação, certo? Simplesmente tirar por tirar. Então, acho que é o caso de nós sentarmos com pessoas inteligentes, capazes, conversarmos, negociarmos, conciliarmos isso, os interesses.
Eu não creio que vocês sejam tão xiitas, querem porque querem tirar simplesmente, entendendo? Tá? Então, eu creio que é possível nós sentar. Aliás, um dia eu até liguei o Ricardo, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos já almoçar junto, vamos conversar, conversando que a gente se entende. Eu acho que a W3 é maior do que o comércio, do que os moradores, do que tudo. É aquela posição da deputada Ivelise. Gente, vamos estudar melhor. A W3 vai além do que simplesmente comércio. Nós estamos debatendo uma proposta que a segunda revitalização propõe que se mude a destinação para uso misto da 703 a 707. São 5 quadras. Vai dar fruto. 5 quadras entre a 703 e 707. E ainda a proposta da revitalização é que nós elevássemos ainda mais um andar, daria mais um andar e equivaleria às alturas de Asa Souza Norte. Quer dizer, quem mora ali vai sair ganhando um andar. Quer dizer, há interesses de ambas as partes que precisam ser conciliados. Precisam ser conciliados e precisam ser harmonizados, porque simplesmente botar para fora, eu acho que não vai resolver o problema. Nós vamos continuar do jeito que está, as 500 vão continuar vazias, porque não é com essa mágica que vai se encher 500, tá? E a nossa área verde lá vai servir para menino fumar maconha às 10 horas da manhã, entendeu? Que é o que acontece hoje. Então eu creio que a minha proposta é que nós, moradores e comerciantes, sentemos e dialoguemos juntamente com os nossos representantes e achemos uma solução junta, tá? Que concilie o interesse de todo o grupo. Obrigado. Obrigado pela participação. Não deixou de enriquecer o nosso debate. Ele tem a liberdade de falar aqui, porque é da Casa do Povo, mas tem mais uma pessoa que está inscrito. O Cleiton Roberto, que é prefeito da 708. Ele tem o uso da palavra agora. Cleiton. Daqui a pouco, tá? Duas vão falar a favor e duas vão falar contra. É a Dona Maria Aparecida e o Pacheco. Tá, mas nós abrimos para mais um então, tá bom? É ele que é o eleito? Vou mandar tomar o nome dele aqui, tá? Só um minutinho, tá? Deixa eu conduzir os trabalhos aqui, chego lá, tá? Com a palavra. Boa noite, senhores componentes da mesa, senhoras e senhores presentes. Eu queria, nessa discussão salutar que estamos desenvolvendo aqui sobre a revitalização da W3, conclamar a todos para fazer uma reflexão sobre o porquê da degradação da W3, o porquê da revitalização. A W3, que já foi, como já disse aqui outros oradores, a principal avenida de Brasília. E nós temos um contrassenso muito grande na W3. Nós vemos, de um lado, comerciantes, pequenos comerciantes, se estabelecendo nas áreas impróprias para comércio, nas residências, e do outro, mais de 80, como disse aqui o próprio Eli, lojas comerciais vazias. Essa dicotomia é que precisa ser estudada, analisada e identificada, porque qualquer plano de revitalização da W3 que não preveja o estudo das razões que levaram a que esse contrassenso exista, vai cair na mesma solução que nós temos hoje, ou seja, a degradação da W3. Então, o que levou esses imóveis a estarem vazios até hoje? A especulação imobiliária, senhores. Imóveis de valores comerciais altíssimos, que os proprietários que não necessitam viver do aluguel daquele imóvel se recusam terminantemente a baixar os seus preços e os deixam fechados, prejudicando toda a comunidade, prejudicando tanto os comerciantes como os moradores, porque os moradores estão sendo prejudicados
pela invasão da W3 pelo comércio. E quem tem sido responsável por isso são os maus proprietários dos imóveis das 500. Porque os bons proprietários dos imóveis das 500 fazem como o Eli, até hoje está lá, pioneira da borracha, funcionando desde a criação de Brasília. Os bons proprietários fazem como o restaurante Roma, que está lá há anos e continuam. Os bons proprietários fazem como a Magna Móveis, não sei se vocês viram falar, que ficou inviável o negócio de móveis ali, e o proprietário herdeiro, filho da dona, da pioneira, dona Magda, resolveu fazer um mini shopping lá na 512 e loteou a sua loja para pequenos comerciantes, dando possibilidade para que os pequenos comerciantes pagassem um pequeno aluguel e lá se estabelecessem legalmente. Então nós não estamos aqui para defender a ilegalidade, para perpetuar a ilegalidade, para mudar a destinação tão brilhantemente realizada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e transformar uma área residencial em área comercial, que nunca vai satisfazer as duas partes. Será sempre um conflito eterno, porque quem trabalha necessita de um lugar específico para isso, e quem quer sossego, quem quer repousar, quem quer morar, necessita de um lugar tranquilo para morar. Eu deixo aqui uma sugestão para a Câmara, para todos nós, para que nós reflexionemos sobre o assunto. A sugestão seria fazer com que esses maus proprietários de imóveis, esses especuladores imobiliários das quadras 500, tivessem um ônus pela manutenção dos imóveis fechados, um ônus através de uma carga maior no IPTU, um ônus pela não manutenção de seus imóveis em bom estado, trazendo aquele visual horrível que tem no lado das 500, fechados, porque eles se negam terminantemente a baixar, sonhando com que os bancos vão voltar para lá e pagar fortunas como pagavam antes pelos seus aluguéis. E que não vai mais acontecer. Os bancos é a nova realidade do comércio, como disse o representante da Fé Comércio aqui. Os bancos não mais voltarão para a W3, o banco tem outros objetivos. Os bancos têm outra forma de agir hoje, né? Alguém está colocando uma plaquinha ali, o comércio da fé, né, que está também tomando conta ali da W3, em áreas impróprias também para isso. E durante a noite realizam os seus cultos com alto-falantes, entrando pela noite, perturbando o sossego daqueles que lá não estão. Eu não tenho aqui nada contra nenhum culto, nenhuma religião, pelo contrário. Só registrando o que alguns disseram, que é mais um item de degradação da nossa W3. Então vamos pensar nisso. Vamos ver como é que a gente pode fazer com que esses comerciantes, esses proprietários, que não são os comerciantes que lá estão, são os proprietários das 500, especuladores, que não necessitam daquilo para viver e que mantêm fechados seus imóveis. Como é que o governo pode obrigá-los a que cuidem bem deles, dêem uma aparência, e que, se mantê-los fechados, arquem com as consequências disso, porque eles estão trazendo prejuízo à comunidade. Concedo mais um minuto para o senhor, só um minutinho. E nós estaríamos permitindo que os pequenos comerciantes tivessem a sua oportunidade de trabalho lá na W3, nos lugares que lhe foi destinado, nas 500. Nós não somos contra o comércio, nós somos contra o comércio na área ilegal, na área que não é própria para comércio. Nós precisamos do comércio lá na W3, nós precisamos dos cabeleireiros, nós precisamos das pousadas, mas na área destinada a eles, por quem tão bem planejou essa cidade. Então vamos propiciar que eles tenham essa oportunidade de manter os seus negócios e mudem de lado, legalmente.
de forma economicamente viável. Era só o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito bem. Essa tarde foi muito rica. Está sendo rica. Nós temos mais 2 oradores que vamos dar oportunidade, porque nós queremos encerrar isso aqui às 18 horas. Vou passar um pouquinho. Mas gostaria de dizer a todos que muitas pessoas queriam fazer uso da palavra, mas a delonga não é saudável. Afinal de contas, só um minutinho. A delonga não é saudável. Nós precisamos de ação. E os deputados que aqui estão não são só nós estamos representando a casa. O presidente já veio aqui e até disse que vamos acolher todas as sugestões que as nossas taquigráficas estão registrando e as sugestões que os senhores estão escrevendo e colocando numa caixa, numa urna aqui. E mais os estudos, e mais os técnicos. Nós iremos dar continuidade. Hoje não é o ponto só inicial, também não é o ponto final. Agora, nós não quisemos ficar na penumbra, na omissão, calado. Nós estamos latente, por isso que chamamos a discussão sem temer o que nós ouviríamos, e estamos aqui atentos para ouvir. Tem mais 2 oradores inscritos, e depois eu vou dar a oportunidade para um técnico aqui dar um fecho, e então tem proposta também para poder ser encaminhada, tá bem? Então, agora fará uso da palavra a dona Maria Aparecida, também que é do comércio lá da DAB3, ela que é da 704 Sul. Dona Maria Aparecida, cadê? Ela está presente? Hoje já foi embora. Pode escrever a senhora, então, que alguém escreveu. Com a palavra, ela também não cresceu muito, mas deve saber muita coisa, né? Então tá bom. É brincadeira, dona Aparecida, aqui que nós gostamos também de relaxar um pouquinho. Fique à vontade. Desculpa, é só um minutinho. Pode começar. Senhores, boa tarde. Senhores prefeitos, meu amigo prefeito, o pessoal todinho que também são meus amigos, além de comércio, né? Além de comerciante da W3, eu sou moradora da W3, tenho uma casa na W3, assim como a maioria dos comerciantes da W3. Gente, nós estamos discutindo algo e não estamos valorizando que as pessoas, mesmo elas que não são donas das casas da W3, elas alugaram a casa. E se elas alugaram a casa, elas são proprietárias. E se elas são proprietárias, elas têm, vamos dizer, se elas colocaram o seu salão, o seu comércio ali, é porque elas pediram, ou elas conversaram com os seus vizinhos, ou elas, quer dizer, elas estão ali querendo ou não, vamos dizer assim, aceita pelo próprio governo, vamos dizer. Quando a gente foi abrir uma empresa, a gente deu um nome lá do local aonde que nós abrimos a empresa. Então o governo, ele liberou para nós. Eu tive alvará. Hoje eu não tenho alvará, mas eu tive meu alvará. E pela lei, o governo não podia tirar o meu alvará. Não, nem o meu e nem de ninguém. Porque não existe não dar alvará para uma empresa que abriu, entendeu? E que ele aceitou a abertura dela. Se ele aceitou, ele tem duas formas de dar alvará: ou alvará precário ou alvará permanente. Não existe uma lei dizendo que não pode dar o alvará. Existe uma lei dizendo que ele tem que dar o alvará ou precário, até que a vizinhança se chega e fala que aquele alvará ali,
que a pessoa que está ali no local, ela é uma pessoa, é uma empresa que não é bem-vinda ali, entendeu? Então, não é renovado o alvará e a pessoa é obrigada a sair, ela vai ter que se adequar. Mas se a empresa é uma empresa bem-quista, bem-vinda, entendeu? Não tem por que não renovar o alvará permanentemente. Bom, todos eles sabem que eu tenho realmente uma bela de uma empresa. Eu tenho uma bela de uma empresa na W3. Eu tenho um spa na W3, entendeu? E aonde que eu vou colocar um spa? Urbano, gente! Na cabeça de quem? Na 500 não é casa. Olha, hoje eu recebo no meu spa só prefeitos e vereadores. Eu só recebo prefeito e vereadores. Não tem como ir para um spa se não ganhar bem, gente. Então, olha, é um orgulho para a W3 receber, entendeu? Prefeito, vereadores, gente de Minas, gente de São Paulo, gente de Palmas. Nossa, eu recebo gente, entendeu? E eles têm orgulho de vir a Brasília, entendeu? E nos visitar. E eu acho assim incrível. Fala, por que como é um cabeleireiro, um salão de beleza, né? Não pode ser algo bem bonitinho, acertadinho, com alvará? Porque essa insegurança da gente trabalhar sem alvará. Porque se quiser, vamos dizer, se o governo quer que a gente exigência de ter de ter um negócio bem limpinho, bem arrumadinho, bonitinho, visivelmente lindo e maravilhoso, por que não faz essa exigência? Não está bom dentro da exigência? Tchau e até logo. Entendeu? Não está bom, tudo bem, mas estando dentro da lei, por que não? Por que não? Se o vizinho não quer, tudo bem, mas quem é que provou que o vizinho não quis? Ninguém provou nada. Todo mundo fala, mas ninguém prova nada que o vizinho não quer. Então, quer dizer, é muito... Você entendeu? Olha, desculpa, eu não preparei nada, me escreveram aqui. Deixa-me concluir aqui. A dona Maria Aparecida foi inscrita pelo cerimonial da casa, o qual eu tenho maior confiança, e quem inscreveu sabia do que estava fazendo. Elas têm um a favor e um contra, então tem mais um para poder falar, que é o Pacheco. Quem é o Pacheco? Então tá bem, combinado, não tem problema. Aqui se faz bons acordos. Deixa eu falar a você, aqui não vai encerrar ainda o problema da W3. Aguarda um minutinho, tá? Só um minutinho, deixa eu abrir o seu... Abri, pronto, o microfone. Qual a palavra? Boa tarde. Armando, Armando. Eu me considero um cidadão consciente, portanto, eu ouvi todos aqui e gostaria de fazer 3 denúncias. Senhor presidente da mesa, pois não. Nós queremos fazer 3 denúncias. Antes, queria cumprimentá-lo pela oportunidade. A participação popular está prevista na lei orgânica do DF e nós temos que exercitá-la sempre que possível. E esse é um momento muito importante. E eu gostaria que a Câmara abrisse sempre a oportunidade para que a comunidade aqui se manifestasse, até por atender à legislação, na nossa legislação maior, a lei orgânica. E também porque, no caso específico, está no Estatuto da Cidade que a população deve se manifestar. Então, é uma oportunidade importante, gostaria que se repetisse também.
Também eu gostaria de aproveitar, porque nós estamos numa fase de examinar o orçamento público, e o senhor governador não colocou o orçamento de debate da população, como prevê até a lei de responsabilidade fiscal, mas que essa casa já abriu uma linha telefônica para que a gente entrasse em contato e apresentasse sugestões. Mas eu gostaria que, além de ter um telefone à disposição, nós tivéssemos até encontros desse tipo para discutir o orçamento público. Porque uma questão relevante é discutir a programação de governo, e a programação de governo está dentro do orçamento público. Então, a primeira denúncia que eu quero fazer é que falta vontade política do Executivo para a revitalização da W3. Nós somos a favor, e eu acho que todos nós aqui, sem exceção de ninguém, é a favor da revitalização da W3. E nós somos a favor também dos comerciantes que têm o direito de trabalhar e produzir nessa cidade. Mas nós queremos fazer obedecendo a legislação. E sabemos que o governo não quis desenvolver a W3. Eu trabalhei junto com a doutora Gisele, junto com outros colegas, junto com o doutor Eli, para a revitalização da W3, e perguntei à doutora Diana, cadê os recursos orçamentários para nós implementarmos um primeiro movimento de revitalização da W3, como disse a doutora Gisele, que era a criação das duas praças, e ela deixou para a sessão seguinte. E na sessão seguinte ela disse que não tinha conseguido dinheiro, e ela resolveu, até com muito bom senso, suspender os trabalhos porque não tinha recurso. O governo não teve a iniciativa de mandar para essa casa uma proposta de crédito adicional para incluir o projeto de revitalização da W3. De forma que, sem o projeto de revitalização da W3, nós não podíamos fazer nada, porque sem dinheiro não há ação governamental. E essa má vontade se espelha aqui nessa mesa. Eu acredito que eu gostaria de ter presente, os senhores também gostariam que estivéssemos aqui presente, a senhora secretária, a doutora Diana, né, muito bem representada para a doutora Gisele, mas ela devia estar aqui presente para responder as nossas questões. Então, está provado que o governo não teve vontade política de revitalizar. Ele fez o projeto, a doutora Evelise iniciou esse processo, aplausos para ela, mas não teve continuidade, não teve vontade política. E nós queremos uma W3 revitalizada. Não é só o doutor Eli, que tem um comércio lá, não é só os comerciantes que não tiveram onde ir e se alojaram numa área residencial. Toda a população de Brasília quer a revitalização da W3, mas é preciso vontade do Executivo. Não adianta essa casa sozinha discutir, porque a lei orçamentária é de iniciativa do Executivo. Se o governador não mandar um projeto de lei aqui, não acontece nada, porque a casa vota e aprova, mas depende da iniciativa do Executivo. Está assim na Constituição brasileira. Então, essa falta de vontade política precisa mudar. É preciso uma vontade política do governo para a revitalização da W3, que não se apresentou até hoje. A segunda denúncia: falta de fiscalização nessa cidade. Nós queremos que o governo estabeleça uma regra do jogo, estabeleça a regra... Só um minuto. Deixa eu conceder um minuto para o senhor mais, só um minutinho. Está aberto. As leis estão aí que devem ser cumpridas. Ocorre que não há fiscalização. Foi criada uma secretaria de fiscalização que fiscaliza tudo e acaba não fiscalizando nada. Está aí o fato da invasão da área pública na cidade, que dá horror de se ver. Agride o cidadão consciente, que sabe que é Brasília uma cidade planejada, que tem os seus setores bem definidos, que tem as áreas particulares, as áreas do governo e as áreas públicas, está na lei orgânica, que não pertence nem ao governo nem ao particular, pertence à população, que estão sendo invadidas por falta de fiscalização. E por falta dessa fiscalização, dá origem a distorções, como essa, uma área residencial invadida por setor comercial. Ora, nós não aceitamos, não podemos aceitar, e achamos que é má administração
Vou te dar mais um minuto. Sim. Fazer alvarás precários. Isso é prejudicial para a cidade. Então, não aos alvarás precários. E a terceira denúncia é falta de encaminhamento de solução para a questão racional, para a questão da W3. Nós sabemos que é preciso ouvir a população, mas é preciso ouvir os técnicos. Não cabe soluções pontuais, soluções que ferem a legislação. Já disse a deputada Cocai que existem leis que estabelecem, existem regras do jogo que nós temos que obedecer. Essa cidade tem setores específicos, não vamos transformá-la numa São Paulo. Nós precisamos preservar a cidade. A preservação da cidade depende da preservação do planejamento da cidade. A área residencial é residencial. Se é necessário... Só mais um. É preservar a cidade, é garantir as áreas residenciais. Se é preciso criar áreas especiais ou novas para atender o desenvolvimento econômico, vamos rever o PEDOT, vamos rever o plano de desenvolvimento local, vamos revitalizar a W3 e deixar as quadras 500 com condições de vida que podem atrair esses mesmos empresários que hoje estão em lugar errado para um lugar correto da cidade. Nós temos que enxergar o futuro da cidade. Não podemos deixar a cidade à mercê de uma casa de mãe Joana. Obrigado. Muito bem. Eu quero... Nós vamos ter pessoas que vão fazer outra palavra aqui da mesa, tentando, inclusive, esclarecer alguma dúvida. Mas preciso dizer a todos os senhores e as senhoras, me perdoe, deixa eu corrigir, as senhoras e os senhores, que aqui o cidadão tem direito até de falar alto, você viu? Ele falou alto, em bom tom, e nós ouvimos, que nós estamos aqui para ouvir. Isso aqui é uma casa democrática, é uma casa do povo, deve ser usada muito mais vezes do que os senhores usam. E nós estamos tendo aqui uma riqueza, até de assessoria, e de crítica também. Estamos abertos a isso. É para isso que o parlamento existe. É para falar mesmo, tá certo? Então nós temos dois técnicos do governo que vai dizer, eu vou passar para o Zé da Luz, você vai fazer uso, dar uma resposta, depois a doutora Gisele, e depois, para o fecho, eu quero que a dama, doutora deputada Evelise Long, fale no nome dos deputados dessa casa, tá bem? Tá. Doutor Zé da Luz. Só uma observação com relação à segunda denúncia aqui feita pelo cidadão que por último aqui fez as reclamações. Doutor Armando. Nenhum estabelecimento, seja pensão ou salão de beleza, ali se estabeleceu de forma irregular. Todos esses estabelecimentos que ali se encontram tiveram, quando da sua fixação, a aprovação, o alvará de funcionamento expedido pela autoridade competente, no caso, a Administração Regional de Brasília. Portanto, se hoje nós estamos aqui a discutir, é porque a renovação desses alvarás que se deram ao longo do tempo, de forma precária, anualmente era a sua validade e foi renovado, e eram renovados, a fiscalização não nada podia fazer em razão de quê? Porque o alvará, ainda que precário, era legal. E se hoje nós estamos aqui discutindo, é porque esses alvarás deixaram de existir. Portanto, a fiscalização notificou a todos para encerrar as suas atividades, em razão tão somente
da falta do documento que habilitasse a atividade ali. Não procede a denúncia, a nosso ver, uma vez que aqui foi dito que a fiscalização nada faz. A fiscalização nunca fará nada ao arbítrio da lei. E sempre fará. E sempre fez e vai continuar fazendo. A observá-la sempre, cumpri-la sempre. Obrigado. Obrigado, senhor doutor Zé da Luz. Com a palavra, a doutora Gisele, ela gostaria de esclarecer os pontos. Por favor, passe o microfone. Doutora Gisele. Doutora Gisele, com a palavra. Alô. Bom, só esclarecendo alguns pontos. Doutor Armando, nosso colega lá no Comitê Gestor da W3, até agora estava presente o doutor Ivo, que participou da comissão técnica. Só um minutinho. Me perdoe, falta de educação, a gente cortar, inclusive, uma dama falar. Mas para as pessoas que não por acaso, não puder esperar o dia 17, nós vamos dar continuidade, inclusive, ao trabalho. Além de ajuntarmos, além de um mutirão para o trabalho, 17 lá no CREA, não é isso, deputado Veríssimo? Estou fazendo seminário. Um seminário também lá no CREA. Isso não vai parar aqui, não. Não vai parar. Nós vamos continuar, porque temos que achar uma solução viável. Papai, desculpa, tá? Só esclarecendo, doutor Armando, a secretária Diana, ela tinha no mesmo horário que estar na granja de Águas Claras com o governador, só por isso que ela não pôde estar aqui. Agora, de qualquer maneira, eu me sinto, sim, bastante capaz para defender a causa da revitalização da W3 e até mesmo outras parcerias que nós temos feito com os moradores das quadras 700, o seu Américo está aqui, o seu Cleiton também, nós temos tido outras reuniões a respeito disso, eu acho que é muito importante. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ela continua fazendo o seu trabalho, ela não parou, apesar da falta de orçamento, mas ela sozinha realmente não consegue trabalhar, Só ela não é possível a gente levar adiante todos esses trabalhos que nós estamos tentando. Mas, mesmo assim, é uma vontade, sim, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A doutora Carmen, aqui pela Secretaria de Obras, eu acho que também endossa as minhas palavras quanto à importância e à necessidade. Mais uma vez, eu coloco, sim, que esse debate vai suscitar, quem sabe, eu boto fé nisso, realmente a questão do orçamento, da inclusão no orçamento das ações na W3 Sul. E gostaria só de falar com o doutor Ricardo Pires que não há intenção em se transformar a W3 num corredor de transporte, não. A W3 é um corredor de transporte hoje. As principais linhas de ônibus que ligam ao plano piloto passam pela W3, tanto sul quanto norte. Se a intenção de citar corredor de transporte diz respeito ao canteiro central, que viraria um corredor, não é isso não é a proposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, tá certo? Agora, quanto à realidade de que o trajeto da W3 faz parte das principais linhas de transporte coletivo no Distrito Federal, isso é fato, tá bom? Só isso, muito obrigada. Eu acredito que quem nos antecedeu aqui, ele que dizia do corredor mesmo, profissional. É aquele que quer andar depressa, não é isso? Então lá o eixo da velocidade, o lugar da velocidade é no eixão, não é isso? Então não é da W3. Então, mas aonde vai, tá certo, nós vamos anotar aqui, com certeza. Só um minutinho. Nós vamos ouvir agora a deputada Evelise. Eu gostaria de ter a réplica, a tréplica, e assim, mas não há tempo, gente. Então, mais reuniões vão ser feitas. Foi muito produtiva. Espera só um pouquinho que a Evelise tem alguns encaminhamentos. Ela, no nome da Câmara Legislativa, está fazendo uso da palavra com muita propriedade, com muita sensibilidade no que ouviu, inclusive nas críticas. E ela... Passa a palavra a ela. Deputado Evelise Long.
Muito obrigada, senhor presidente. Inicialmente, até relembrar que, como eu coloquei no início, no dia 17 a gente está fazendo um seminário, nós até já contactamos com o Ricardo Pires, com o pessoal também de outros segmentos, ela vai ser lá no CREA, onde nós podemos dar continuidade, inclusive, a essas discussões. Eu acho que será mais um fórum para a gente não fechar essa nossa discussão, que é muito rica, e a gente vê que muitas pessoas gostariam de se colocar, de dizer, de colocar suas opiniões, e elas precisam todas serem ouvidas. A gente fica ouvindo atentamente e realmente eu percebo a angústia, porque é uma angústia que também nós temos. Eu, enquanto técnica que sou, hoje eu estou parlamentar, mas eu sou técnica, porque é lá que eu fiz um concurso público e como arquiteta exerço minha profissão há vários anos, e estou parlamentar agora, até por um desejo de uma parte da população, e tenho que desempenhar bem esse trabalho, porque é para isso que eu estou aqui. E eu vejo e percebo a angústia de nós tanto discutirmos alguns problemas de Brasília, quantas vezes já discutimos W3, quantas vezes já discutimos e propomos soluções para comércio local. E sempre fica parecendo que há a falta da vontade política de um único segmento. E eu gostaria de dizer que, na verdade, pelo que eu conheço, até da pessoa do governador Roriz, tem sido, e eu que sou uma técnica, que estou no GDF desde 81, então já passei por vários outros governantes, vejo a preocupação que ele sempre teve, tanto que quando propusemos a criação de um Instituto de Planejamento para cuidar de Brasília como uma cidade preservada, ele foi sensível a isso, foi criado esse instituto. Quando pedimos que isso fosse alçado a uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também fomos atendidos, e várias outras questões, como no PDOT, o primeiro plano diretor foi elaborado na gestão dele, a Secretaria de Meio Ambiente foi criada na gestão dele, então ele tem demonstrado a preocupação que ele tem de preservar e de garantir Brasília enquanto patrimônio cultural da humanidade. Cefal, a própria Cefal. Todos os órgãos de governo, todos, criando a Cefal, que não existia a Cefal, que é um órgão de fiscalização, ele criou um órgão especificamente para que fosse reforçada a questão da fiscalização. Mas eu entendo, sim, e todos que nos antecederam aqui colocaram, da necessidade que nós estamos, eu acho que nem é só a vontade política, eu acho que é nós realmente tentarmos definir cronogramas e ações, sair do discurso. Eu acho que discursamos bastante, temos várias sugestões, sabemos das dificuldades, acho que os problemas todos nós conhecemos. As causas desses problemas também já todos nós avaliamos e sabemos. Então, acho que nós precisamos partir para soluções. Uma delas, que me deixou assim um pouco triste aqui, é saber que o comitê gestor não está, ativo como deveria estar. Então, eu acho que a primeira medida seria nós reativarmos com muita força os trabalhos do comitê gestor. Porque para quem não sabe, o comitê gestor, ele é formado por membros do governo e da comunidade. Participam o Conselho Comunitário da Asa Sul, Conselho Comunitário da Asa Norte, representando dos comerciantes das quadras 700, o Instituto de Arquitetos de Brasília, a Universidade de Brasília, Secretaria de Obras, Secretaria de Transportes, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Administração Regional, DETRAN, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, Prefeitura da W3 e a FEComércio. Então, eu acho que ele está bem representado. Acho até que se nós acharmos que precisamos ter mais representatividade, vamos propor e até aumentar a representatividade dentro do comitê. Mas eu faria até um apelo, na figura da doutora Gisele, no sentido de que reativássemos com certeza o comitê gestor. O trabalho dele é de extrema importância e é onde as questões podem ser tratadas até com mais detalhe e com mais propriedade. E dentro do comitê gestor, se avaliar sim, questões como, por exemplo, vamos levantar quais são as atividades que são incômodas. Por que elas são consideradas incômodas? Agora, não simplesmente dizer nada mais acontece, mas dizer como e onde elas poderiam acontecer. De repente, nós poderíamos dizer, existem essas atividades, se elas existem, é porque tem uma demanda que está utilizando essas áreas. Então, será que num lugar mais adequado, inclusive, essa atividade não poderia até prosperar mais? Eu já vi isso muitas vezes na minha vida profissional, de atividades que funcionavam em áreas residenciais, e quando nós criamos as áreas de desenvolvimento econômico, se deu um incentivo econômico do PRODEF, os incentivos creditícios e fiscais do PRODEF, essas atividades geraram mais empregos, cresceram, e nós temos hoje pequenos empresários que são grandes empresários em Brasília. E eu acho que é o que nós precisamos. Fazer com que eu vejo esses trabalhadores também que estão aqui, eu entendo, nós entendemos, vocês estão defendendo o ganha-pão de vocês. Então, quiçá outros mais, não só vocês,
possam também ter outros locais para trabalhar, mais lugares de emprego para que esses comerciantes possam prosperar. Então nós temos que avaliar primeiro quais são as atividades incômodas e as não incômodas. As não incômodas, como poderiam funcionar? Quais são os critérios para elas funcionarem, até para que a fiscalização atue com mais correção, porque eu também não concordo com o varar precário. Isso é ruim para quem está instalado, e é ruim para o Estado também, e é ruim para o morador. Não é bom para nenhum, não é bom para ninguém, né? Fica uma situação de intranquilidade do mesmo jeito. Precisamos sim buscar. Eu acho que temos que pensar assim, não só numa punição que é IPTU progressivo, para aquelas áreas que estão fechadas, mas também como poderíamos ajustar as duas coisas. Dar um incentivo, sim, tá? Eu até tenho um projeto de lei na Câmara, que é o 2043, onde a gente propõe uma transferência de potencial construtivo, que eu não vou falar sobre isso agora, mas ele permite um incentivo financeiro a quem está instalado lá, para que possa melhorar a sua atividade, possa produzir mais e possa ter uma condição melhor para poder desenvolver a sua atividade. E aí sim poder abrir as portas da W3 e não ficarmos com a W3 deserta, como muitas vezes incomoda todos nós. Quanto a verbas do orçamento, deputado Wilson Lima, eu e com certeza outros mais, né, nos comprometemos aqui a apresentar, o governo já encaminhou a proposta orçamentária, mas nós, deputados, temos uma cota para apresentarmos emendas no orçamento. Então, nós também temos um prazo onde nós iremos apresentar e, com certeza, iremos apresentar emenda no orçamento para as obras de revitalização da W3. Uma outra questão que a gente não fala, e eu vi aqui nas fotos, temos também que aprovar o nosso plano diretor de publicidade. Eu vi aqui as fotos que o doutor Eli mostrou, e eu vejo que é ruim para vocês que desenvolvem atividades comerciais lá, é ruim para quem mora, é ruim para quem passa. É uma parafernália de forma de anúncios e letreiros que ninguém consegue nem demonstrar direito aquilo que quer mostrar. E tem já uma norma, eu sei disso porque eu estava lá quando a norma foi feita. Então existe já uma regra que diz como poderiam ser esses letreiros nas fachadas, como eles poderiam acontecer de uma forma que melhor anunciasse a loja e também deixasse a cidade mais bonita, que eu acho que é o que todos nós que moramos aqui queremos. Então, eu acho o seguinte, nós temos o que fazer sim, nós temos milhares de propostas e sugestões, agora vamos tirá-las do papel e do discurso, né? Vamos fazer com que, através do comitê gestor, que eu acho que é o órgão, e que nós da Câmara iremos também estar sempre presentes, né, contribuindo, colaborando, abrindo as portas dessa casa para discussão, que é esse o nosso papel como parlamento, né? Nós temos que escutar, ouvir e saber e poder traduzir isso em normas, em leis, em regras, né? E temos a humildade também para revermos posições quando necessário, temos também que saber disso, porque nós temos que representar a vontade da maioria. Então, o que eu coloco é que a gente seja prático, no sentido de verificar, tem condições de, via PRODF, nós incentivarmos essas empresas a terem um lugar adequado? Temos, então vamos procurá-los. Vamos trazer o secretário de Desenvolvimento Econômico, vamos discutir com ele, mas soluções práticas e viáveis de acontecer. Eu acho que só tem essa maneira de nós podermos, né, com maturidade e responsabilidade, garantirmos esse patrimônio maior que, eu não digo nem que seja Brasília enquanto patrimônio cultural, não. Eu acho que o patrimônio maior é o que a gente pode deixar, né, a nível de poder dizer depois, olha só o que deixaram para nós, o que as futuras gerações vão dizer do que nós fizemos. Eu acho que esse sim é o maior patrimônio, né, que a gente possa ser julgado de uma forma correta pelas futuras gerações. Então eu gostaria de agradecer, deputado Wilson Lima, por essa iniciativa extremamente positiva desta casa. Eu acho que essa casa tem que mostrar que ela tem um papel importante na cidade, a gente escuta tanta denúncia, tanta questão, e isso respinga, obviamente, nos trabalhos dessa casa, mas é importante que também a gente tenha consciência de que existem aqui, com certeza, pessoas com vontade de acertar, com vontade de fazer, e que essa casa está aberta a críticas, a sugestões, e ela tem que construir o que for mais correto para a sociedade como um todo. Muito obrigado, deputado, e eu retorno, então, a palavra a Vossa Excelência. Gente, só para encerrar, gostaríamos imensamente de externar o nosso apreço a todas as senhoras, a todos os senhores, pela participação maciça que houve aqui nessa casa e pelas críticas, pelas sugestões. E aqui tem uma pergunta aqui, e jamais eu podia compactuar. Ele fala: senhora deputada, o senhor aceitaria um prostíbulo ao lado da sua casa?
onde, já ainda vai mais longe, onde hospedou um criminoso que matou o pai de família. Só um minutinho. Jamais podemos compactuar com isso. Jamais. E essa casa tem tido muitos momentos bons. Desculpe-nos, perdoa-nos alguns momentos ruins que a própria imprensa leva, e ela é obrigação de fazer isso, tem a obrigação de vender tudo o que acontece para o povo. Mas pode ter certeza que tem homens e senhoras e senhoritas aqui comprometidas com o bom andamento da cidade, com o que há de melhor para a população. Pode ter certeza que tem gente moída desse espírito. E gente que luta, gente que reza, gente que ora, e gente que aprecia os bons tratos e os bons costumes. Pode contar conosco. Muito obrigado a todos que ajudaram a realizar a sessão. Muito obrigado, viu? Vamos juntos, vamos.